Muito Chamo obrigado. agora o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Dr. Rafael Medeiros, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Excelentíssimo doutor ministro Luiz Roberto Barroso, demais autoridades, amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham. O Centro de Empreendedorismo da Amazônia foi criado para atuar no apoio e desenvolvimento de negócios sustentáveis na Amazônia brasileira. E é em nome do Centro, e principalmente em nome dos milhares de jovens que aqui vivem, que agradeço a oportunidade de apresentar aqui nossa breve leitura sobre a Amazônia, considerando que tanto já foi dito pelos amigos que expuseram suas ideias há pouco. As estratégias para conter o desmatamento estão concentradas no comando e na criação, no comando e controle e na criação de áreas protegidas, terras indígenas e unidades de conservação. Embora essas estratégias sejam necessárias, elas são insuficientes para deter a saga de destruição na Amazônia, pois não há como manter uma floresta em pé com subdesenvolvimento e baixo índice de progresso social. A região tem os piores indicadores sociais e econômicos do Brasil. Assim, para salvar a Amazônia, é preciso ir além e desenvolver uma economia de base na floresta e no uso sustentável de seus recursos. Ou seja, nunca foi tão importante acelerar uma agenda de empreendedorismo na Amazônia com foco na floresta. Para isso, amigos, é necessário atuar em 3 frentes: educação empreendedora, a aceleração de negócios sustentáveis e a conexão entre empreendedores, investidores e mercados consumidores. A Amazônia tem uma expressiva população jovem em comparação com o restante do Brasil. Porém, esses jovens enfrentam enormes dificuldades para obter renda e ocupação na região. Há um desalento na juventude amazônica, formando uma conjunção dos nem emprego, nem educação. Isso é um paradoxo, considerando-se que a enorme riqueza natural, repleta de oportunidades, e nossa riqueza cultural, diversidade de visão de mundo que a região tem e abriga. Uma das causas desse desalento é a escassez de uma cultura empreendedora entre os jovens. Temos atuado, senhor ministro, em diversas frentes, desde a educação empreendedora, passando pela aceleração de negócios sustentáveis na Amazônia. Os resultados são promissores, mesmo atuando em uma região sem ecossistema de negócios florestais, agroflorestais ou de agricultura sustentável bem articulada. Um ecossistema de negócios bem articulado permitirá não só o maior alcance da educação empreendedora e aceleração de negócios, mas também ao desenvolvimento de negócios de grande escala. A estruturação desse ecossistema de negócios florestais, agroflorestais e da agricultura sustentável deve acontecer de forma interligada e colaborativa, envolvendo diversos atores importantes e determinantes no desenvolvimento de algumas frentes deste ecossistema. Atuamos em algumas delas, porém existem outras que não podemos alcançar. Se faz urgente a criação de políticas públicas favoráveis, principalmente para o desenvolvimento de arranjos pré-competitivos mais consistentes na região, para que possamos aproveitar as inúmeras oportunidades que a região oferece. Quando digo arranjos competitivos, digo tecnologia e ciência de base, aquela que pode ser ofertada através das universidades ou de centros de pesquisa que aqui são tão escassos. E quando digo oportunidade, senhor ministro, e demais colegas, podemos citar alguns exemplos que nos fartam na região. Novas fontes de proteínas alternativas. Essa é uma busca mundial por novas formas de alimento que tem atraído a atenção de investidores por entender que esse tipo de novo alimento alcançará representatividade mundial em muito breve. A Amazônia detém a maior biodiversidade do planeta e o ambiente ideal para a identificação e criação de novos produtos para esse novo mercado mundial. O cacau, a verticalização dessa fruta amazônica, que também tem despertado cada vez mais interesse mundial.
Destaca-se a potencial crise do chocolate prevista para 2030, seja pelas ações das mudanças climáticas sofridas na África, seja pela pressão que os consumidores fazem para terem clareza na origem das matérias-primas e seus impactos socioambientais, ou seja, pelo aumento do consumo do item pelo mercado chinês. Nossa região, a maior produtora de cacau do Brasil, ainda carece de verticalização. Fibras têxteis, a indústria da moda já se movem também no sentido de utilizar novas formas sustentáveis de matéria-prima para suas confecções. Não existe maior diversidade de fibras têxteis no mundo do que na floresta amazônica. Porém, estamos fora desse mercado até o momento. Superalimentos, assim como aconteceu com o açaí, existem diversas espécies de superalimentos no interior e nas margens da floresta, substâncias preciosas que aguardam pesquisa e empreendedores. Os exemplos poderiam continuar, senhor ministro. Pesca sustentável, óleos e extratos, turismo de experiência, são inúmeros. O mercado de produtos da biodiversidade alcança por ano a cifra de 50 bilhões de dólares no planeta. A Amazônia participa com 0,7% desse total, sendo que temos 1/3 das florestas tropicais do mundo. O minimamente aceitável seria 1/3 deste mercado sendo produzido aqui, na região amazônica, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso país. A Amazônia, senhor ministro, é tida como o futuro do Brasil e o futuro do planeta. Para que isso aconteça, a Amazônia precisa resgatar o compromisso com os jovens. Falando em futuro da Amazônia, não deve ser tratado como um fenômeno, mas sim um processo bem articulado e dirigido para o presente. Os jovens, senhor ministro, são o presente. E cabe a nós, juntos, ajudarmos a criar mecanismos para que construamos juntos um futuro mais digno e próspero para eles, para a região e para o mundo. Eu não gostaria de me alongar, tendo visto tudo que já foi repassado pelos demais colegas, seria redundante, mas essa é a mensagem, senhor ministro, que gostaria de trazer daqui da Amazônia, em nome dos jovens e em nome do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Medeiros, do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que com grande objetividade apresentou, no entanto, um conjunto de reflexões bastante substantivas e agradecemos por isso. Convido agora para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a presidente da sua Comissão Nacional de Direito Ambiental, doutora Ana Carolina Barcher. Por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento os presentes e os que nos ouvem e assistem na pessoa do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, pela designação de representação. Parabenizo essa Corte Suprema que, pela primeira vez em toda a sua história, abre tão amplo debate em matéria ambiental. Desde o início da Revolução Industrial, tem aumentado na atmosfera terrestre as concentrações de gases de efeito estufa de origem antrópica. Nos anos 60, pela primeira vez, um grupo de estudiosos, denominado Clube de Roma, alertou a opinião pública sobre os riscos causados pela poluição e degradação ambientais. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1982, adotou a Carta Mundial da Natureza, que reconheceu que as estruturas econômicas, sociais e políticas da civilização dependem da preservação da natureza. Assim, nos anos 80, a ameaça de aquecimento da Terra já era um dos temas de maior interesse da comunidade internacional. Foi, então, criado pelas Nações Unidas o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima. Seus cientistas advertiram sobre as mudanças climáticas e alertaram sobre a necessidade de se reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera para fazer face ao aquecimento terrestre. Os gases de efeito estufa têm efeito cumulativo na atmosfera
e a consequência mais temida desse acúmulo é o aquecimento global, que pode gerar desequilíbrios climáticos e causar, dentre outros, inundações, secas, furacões, extinção de espécies animais e vegetais, além dos prejuízos socioeconômicos para as sociedades de todo o planeta. Vivo no estado de Mato Grosso, que comporta 3 dos principais biomas do Brasil: Cerrado, Pantanal e Amazônia. Venho testemunhando ano a ano a degradação do meio ambiente causada por fatores conjugados, como a ação humana, lacunas e equívocos legislativos, bem como pela expansão do período de seca, motivado pelas mudanças climáticas. Este ano, chegamos ao ponto de ver o Pantanal mato-grossense arder em chamas, tendo o fogo consumido 20% do seu território, afetando a sua rica biodiversidade, bem como o homem pantaneiro, que dali retira o seu sustento. Em vistoria realizada naquele bioma, podemos constatar que fora montada uma verdadeira operação de guerra, de combate ao fogo, ao passo que almejávamos montar uma operação de guerra para a prevenção dos referidos incêndios. No momento em que vivemos, precisamos de 2 frentes legislativas para o problema: uma extraordinária e emergencial que desburocratize os procedimentos para o combate aos incêndios, e uma ordinária, um regime jurídico próprio para os biomas que leve em consideração as suas características, bem como a experiência prática dos seus povos tradicionais. Urge a necessidade de que o poder público entenda que o seu papel não pode ser apenas regulador e fiscalizatório. Ele deve se envolver, zelar e dar o exemplo de boas práticas. E não é exatamente isso que vem acontecendo no estado de Mato Grosso. O relatório de gestão do INCRA do ano de 2019, que pode ser encontrado em seu sítio na Rede Mundial de Computadores, mostra que até esse ano nenhum assentamento do órgão no estado de Mato Grosso foi inscrito no CAR. Não são licenciados ambientalmente, mesmo gozando a autarquia de procedimento simplificado para tanto. Portanto, pertence à União o maior passivo ambiental do estado de Mato Grosso. Aqui cabe um parêntese com a informação de que grande parte dos assentamentos, inclusive, encontram-se embargados pelo IBAMA. Não paramos por aqui. Há, por parte da Advocacia Geral da União no estado de Mato Grosso, pedidos e ações que buscam a instalação de novos assentamentos em áreas ambientalmente protegidas, cujo órgão ambiental estadual já alertou para tal proibição. Em contrapartida, processos de regularização fundiária implementados de forma séria e transparente podem vir a ser os elementos de controle e fiscalização de práticas ambientais saudáveis e ainda permitirão a identificação e punição de eventuais agressores. Dentre outras questões elencadas, não se pode ignorar o fato de que, segundo pesquisas de orçamentos familiares do IBGE, divulgada aos 17 de nove de 2020, a falta de alimento voltou a ser um problema sério para os brasileiros. Pela primeira vez, o indicador de segurança alimentar, que mostra quando não há problemas para se conseguir dividir os alimentos entre os membros de uma família, recuou no país e a fome já atinge 10,3 milhões de pessoas, ressaltando que os dados agora divulgados ainda são do ano de 2018. Sendo o homem o destinatário final de um meio ecologicamente equilibrado, o maior desafio dessa e das próximas gerações é o alcance de um ponto de equilíbrio entre proteção e produção,
com a implementação de uma legislação eficiente, que alie a proteção e a produção, com a implementação eficiente que alie as orientações científicas com as práticas e experiências das populações tradicionais, formadas pelos pantaneiros, amazônidas, índios, produtores rurais. O Conselho Federal da OAB entende que, guardados os limites constitucionais, o único direito que serve à preservação ambiental é aquele que se legitima por força da lei e coloca-se à disposição dos poderes constituídos para debate e cooperação na atualização e alteração da legislação ambiental. Desde já, agradeço pela oportunidade de participação num debate tão enriquecedor como o que hoje ocorre. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Ana Carolina Barchet, que é presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental e falou em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho o prazer e a honra de chamar agora o doutor Carlos Afonso Nobre, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do projeto Amazônia 4.0 e da iniciativa Terceira Via Amazônica, autor de diversos textos publicados em revistas especializadas internacionais e que recentemente esteve expondo no Fórum Mundial de Davos. Prazer tê-lo aqui, professor, com a palavra. Muito obrigado, senhor ministro. Muito boa tarde a todos. É uma oportunidade que também talvez seja a primeira, o Supremo Tribunal Federal abrindo espaço para um debate tão democrático, tão profundo e que certamente vai orientar decisões essenciais para o futuro sustentável do Brasil. Eu vou falar um pouco do território de soluções. Nós vimos vários que me antecederam, que já mostraram os riscos que a Amazônia corre, e eu vou buscar mostrar que nós temos que talvez rapidamente invertermos o modelo de desenvolvimento. O próximo é o que eu estou chamando o Green Deal, a retomada verde pós-pandemia do Brasil, é como transformar o Brasil na primeira potência ambiental da sociobiodiversidade no mundo. Não existe nenhum país assim. Inovar é preciso. Próximo. 1 hectare, 10 mil metros quadrados de floresta amazônica tem o mesmo número de angiospermas, plantas com flores, que toda a Europa, só para lhes dar uma ideia numérica. Uma grande árvore da Amazônia hospeda 300 diferentes tipos de formigas, que é mais do que todo o Reino Unido. Isso só para lhes dar um parâmetro do que nós estamos perdendo de não enxergar o valor na biodiversidade. Próximo. Eu não tenho muito tempo para entrar na parte física, biológica, mas eu só quero sumarizar com a floresta amazônica somente existe porque a floresta existe. Por quê? Resultados de uma evolução de dezenas de milhões de anos, é a floresta que mais recicla água, é muito eficiente a reciclagem da água, e é a floresta que mais recicla nutrientes. 86% dos solos amazônicos são muito pobres, e só existe essa floresta porque os nutrientes são eficientemente reciclados pela microfauna, pelas raízes. Esse é um caráter único de uma floresta no mundo, principalmente a floresta amazônica. Próximo. Mas, como nós já vimos em inúmeras dessas apresentações anteriores, esse desenvolvimentismo praticado nos últimos 50 anos na Amazônia, que o Brasil foi o primeiro país a introduzir isso durante o governo militar, depois a maioria dos outros países amazônicos seguiram o modelo brasileiro. Próximo. Nos leva a um risco muito grande, que nós chamamos risco de savanização. Nós estamos muito próximos, porque nós temos essa união muito preocupante do que acontece no mundo, que é os oceanos ficando mais quentes, por exemplo, o Atlântico ficando mais quente,
junto com os desmatamentos, com as queimadas, cria um risco muito grande do desaparecimento de grande parte da floresta. O próximo. Esses são os elementos que nós estamos observando. Eventos climáticos extremos, secas, enchentes mais frequentes, estação seca no sul da Amazônia, 3 a 4 semanas mais longa, especialmente nas áreas desmatadas. Florestas no sul da Amazônia mostram redução da reciclagem de água. Florestas estão removendo menos carbono, dióxido de carbono da atmosfera. A taxa de mortalidade de espécies de árvores associadas ao clima úmido estão aumentando na maior parte da Amazônia, principalmente no sul. Essas são observações já mostradas com clareza nos estudos científicos. O próximo. Então, nós estamos muito próximo do que nós chamamos esse ponto de não retorno, em que, se savanizar a Amazônia, cerca de 70% no intervalo de 30 a 50 anos, vira uma savana muito seca e muito degradada, muito menos rica do que a savana, o cerrado brasileiro. E sem volta, é irreversível, porque o novo clima será compatível com a savana. O próximo. Então, nós temos feito muitos alertas de que nós não devemos deixar o desmatamento ultrapassar 20% a 25% da floresta amazônica, e nós já chegamos a 17% em toda a bacia amazônica, 20% no Brasil. Próximo. Então, a pergunta que se faz, então, é como podemos evitar esse ponto de não retorno? O próximo. Basicamente, é uma escolha nossa, por enquanto, mais para frente deixará de ser, se o aquecimento global continuar e o desmatamento continuar, nós não teremos mais controle. Nesses dois caminhos, o caminho da fragmentação, uma distopia, que é o caminho que nós temos perseguido por 50 anos, ou a utopia, que muitos que me antecederam já começaram a mostrar como atingir essa utopia, principalmente no marco legal, no direito dos povos tradicionais, dos povos indígenas, e numa economia que traga bem-estar para as populações amazônicas. O próximo. Então, é impossível o desenvolvimento econômico da Amazônia sem desmatamento, fogo e degradação. O próximo. Então, nós temos esse debate que vem acontecendo há muito tempo, um debate entre o que a gente chama a primeira via, manter 50% da Amazônia em terras indígenas, unidades de conservação, e a segunda via é um modelo de desenvolvimento corrente dos últimos 50 anos, extrativista, e é possível equilibrar esses dois? As experiências mostram que não. Então, nós precisamos pensar no que mais, qual seria um modelo sustentável, zerando o desmatamento e restaurando a floresta. O próximo. Então, nós temos proposto esse terceira via amazônica, que nós depois chamamos Amazônia 4.0, o próximo, que é realmente a possibilidade, pode passar para o próximo, que é buscar um novo paradigma, que nós chamamos bioeconomia de floresta em pé, rios fluindo. Rios fluindo porque nós podemos atender todas as necessidades do Brasil e da Amazônia, de todas as cidades amazônicas, povos amazônicos, sem precisar construir novas grandes hidrelétricas que tenham um impacto no ambiente e também nas populações muito negativo. Próximo. Então, esse é o projeto que nós estamos desenvolvendo e propondo com bastante embasamento científico. Próximo. E que é esse novo paradigma de um desenvolvimento para a Amazônia, seus povos, suas florestas, seus rios e para todos nós. O próximo é um círculo virtuoso entre as modernas tecnologias da quarta revolução industrial e o aproveitamento dos ativos biológicos e biomiméticos riquíssimos da floresta. O próximo. Vamos comparar açaí e cacau com duas culturas, pecuária e gado. O próximo. Esses são dados do Censo Agropecuário de 2007 e do IBGE, pode ter uma margem de erro, mas eles não nos enganam. Isso é quanto a carne e a soja produzem nesses 5 estados e quanto açaí, cacau e castanha, 3 produtos só, perto do potencial desses produtos da biodiversidade, que é muito maior. Veja lá, R$ 604 por ano por hectare, vezes 12.400.
Isso, para lhes dar uma ideia, isso ainda sem uma grande industrialização. A economia dos produtos da floresta é muito superior. O próximo. E sistemas agroflorestais, eles também eles mantêm uma grande parte, um sistema agroflorestal muito desenvolvido, ele tem 50%, 60% da biodiversidade da floresta, ele armazena 60%, 80% do carbono. Então, eles são muito úteis e esse é o caminho. Próximo. Então, como desenvolver essa economia para todo tipo de indústria, alimentos, farmacêutica, cosmética e recursos genéticos? O próximo. E quão difícil é agregar isso? O próximo. O próximo, nós temos que pensar realmente nas comunidades todas. São mais de 4.300, 400 comunidades espalhadas em toda a Amazônia. Tem que ser um modelo descentralizado. O próximo. O próximo. E nós temos que utilizar essas ferramentas modernas. O próximo. Da quarta revolução industrial, que é essa união de tecnologias, biotecnologias, digitais e também ciência dos materiais. O próximo. Eu vou lhe passar muito rapidamente alguns exemplos, pode ir passando rapidamente. Ciência mostra mais de 450 produtos, hoje muito conhecidos. O próximo. Todos eles têm um enorme potencial. Açaí já chegou a bilhões de dólares, fragrâncias, uma série de outros produtos, moléculas com potencial enorme para fármacos e outras substâncias da indústria cosmética com alto valor agregado e também enzimas. O próximo. Eu vou pedir para você passar agora mais rapidamente. Próximo. Açaí já é uma indústria mundial. O próximo. Ele rende muito mais, $1 bilhão por ano para a Amazônia, rende muito mais por hectare. O próximo. Nós temos também moléculas especializadas, por exemplo, que levam a esse perfume de grande valor econômico. Próximo. Por exemplo, moléculas genéticas, essa utilizada na indústria do bioetanol, aumentou demais a eficiência. O próximo. E os biomiméticos, quer dizer, aprender com a natureza, a escama do açaí. O próximo. Levou à construção, fora do Brasil, infelizmente, de coletes à prova de bala de grande valor. E isso foi uma evolução biológica. O próximo, do pirarucu, para sobreviver à piranha, ele desenvolveu essas escamas de enorme complexidade e que foram reproduzidas. Então, nós temos esse enorme desafio. Próximo, que é levar esse desenvolvimento, e eu vou finalizar com duas iniciativas do Amazônia 4.0, que são os laboratórios criativos da Amazônia. Próximo. São ideias de levar para o campo esses laboratórios, que são moderníssimas biofábricas para várias cadeias produtivas. O próximo. O próximo. E nós estamos desenvolvendo um para a cadeia cupuaçu-cacau, para a cadeia da castanha, para a cadeia de genômica e também para óleos comestíveis gourmet, para o açaí. O próximo. O cupuaçu-cacau, nós já estamos planejando 3 experimentos: Associação Amabela de Produtoras de Cupuaçu, o Quilombola Mojimiri e também Ribeirinhos do Rio Acará. O próximo. E também comunidade. E também segundo componente importante do Amazônia 4.0 é a Escola de Negócios da Floresta. E é uma escola colaborativa, é uma parceria da Universidade do Estado do Amazonas com o Instituto de Estudos Avançados da USP, que não existe uma escola de negócios de floresta no Brasil. Essa é a primeira escola que nós estamos desenvolvendo, todo o conteúdo, uma plataforma online para cursos de pós-graduação, mas também apoio a cursos de graduação, para criar uma nova comunidade de empreendedores sustentáveis, empreendedores para o empreendimento sustentável, e para isso é muito importante atrair essa inovação. Próximo. Ela é uma escola que nós queremos realmente avaliar, ela tem a capacidade de avaliar todos os riscos sociais e ambientais dos modelos de desenvolvimento e propor essa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Próximo. Então, estou olhando para frente. Qual é a real vantagem do Brasil no concerto das nações? Será que nós queremos ser eternos fornecedores de
de uma economia primarizada, de minérios e de produtos não industrializados, onde o Brasil pode liderar mundialmente? Na implementação de uma bioeconomia a partir da incomparável biodiversidade. Bioindustrialização distribuída é uma bioeconomia tropical do século XXI e nos tornarmos realmente a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade do planeta. Não existe nenhum e seremos modelo para todos os outros países tropicais. E com isso nós vamos ter a conservação de uma terra saudável. Para a saúde humana, também nós temos que lembrar o seguinte: nós temos muita sorte. Nós estamos perturbando o ecossistema mais rico em biodiversidade e também em micro-organismos. Se nós não pararmos esse modelo de desenvolvimento da Amazônia, é quase líquido e certo que pandemias surgirão na Amazônia, como a coronavírus surgiu na Ásia por uma perturbação dos ecossistemas naturais, a perturbação da vida dos morcegos. Então, é isso o que nós queremos, um conhecimento como base do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o próximo, esse novo paradigma da Amazônia 4.0, próximo, com agregação de valor nos produtos da biodiversidade, com industrialização. O Brasil vem se desindustrializando. Então, é uma fusão de idealismo e realismo, mas é possível sim. Nós temos uma capacidade, uma comunidade científica muito inovadora e nós podemos atingir. Então, finalizando, eu menciono, volto para esse slide que queremos a retomada verde do Brasil, o Brasil Green Deal, nos transformarmos na primeira potência ambiental da sociobiodiversidade, e também juntando os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas e dos povos tradicionais. Inovar é preciso. Fundo Clima pode ser essencial para alavancar a inovação para o Brasil se tornar uma potência ambiental da sociobiodiversidade. Muito obrigado, ministro Barroso. Muito obrigado ao senhor, Dr. Carlos Nobre, por uma riquíssima apresentação na sua ideia, sobre a qual já li mais de uma vez, já citei em trabalhos, publicações no Brasil e no exterior de altíssima qualidade, grande reconhecimento, com essa ideia da terceira via da Amazônia 4.0 e de explorar o nosso potencial para transformar o Brasil em uma potência ambiental, o que naturalmente, como o senhor bem disse, depende de empreendedorismo, pesquisa, inovação e atração de cérebros nacionais e estrangeiros para a Amazônia se transformar num grande polo da bioeconomia, da tecnologia, da produção científica e tecnológica. Fascinante as suas ideias, muito obrigado pela sua participação, professor. Chamo agora para falar em nome do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o pesquisador sênior e cofundador da instituição, Dr. Paulo Moutinho. Com a palavra, um prazer tê-lo aqui também. Obrigado, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, por essa oportunidade que, como foi já dito, é histórico esse momento, pelo nível de debate que nós estamos tendo durante essa audiência. O IPAM é uma organização, quero deixar claro, não governamental de pesquisas científicas apartidárias, sem fins lucrativos, e tem, senhor ministro, 25 anos de existência de trabalho na Amazônia e não só lá, também no Cerrado. Eu queria, o próximo slide, por favor, fazer uma pequena apresentação, senhor ministro. Eu vou pular esses dois primeiros slides, porque isso já foi bastante debatido. Queria apenas alertar que a Amazônia é além da Amazônia brasileira e, portanto, a responsabilidade do povo brasileiro em manter a maior parte dessa floresta também, ou destruí-la, no caso, afeta outros países da região. Eu queria exatamente deixar duas mensagens iniciais, senhor ministro, que têm a ver muito com o que o professor Carlos Nobre já introduziu, que é esta combinação entre mudança climática mais desmatamento. Não é verdade absoluta de que a Amazônia só queima quando há anos muito secos. Ela queima por uma ação de desmatamento, e eu vou ilustrar isso um pouco mais à frente, e, portanto, há
de modo inovador em termos de informação científica, uma mudança local e regional, não só global, na Amazônia por conta do avanço do desmatamento. O clima local e regional, senhor ministro, está mudando de maneira bastante acentuada, o que traz essa seca e um ambiente mais quente e mais inflamado. O próximo, por favor. É óbvio que já foi falado isso e é extremamente importante esse binômio entre mudança climática global e desmatamento tem trazido perdas de direitos, insegurança alimentar e, senhor ministro, segurança nacional está ameaçada nesse processo, como muito bem foi demonstrado por vários que me antecederam. Próximo. E eu queria ilustrar, senhor ministro, o que significa esta mudança climática local e regional, olhando para a bacia do Xingu, onde temos um dos grandes parques indígenas, uma grande terra indígena, com uma cobertura florestal preservada, que é a bacia do rio Xingu. Senhor ministro, entre 2000 e 2010, são dados publicados por nossa instituição com vários parceiros, demonstram que a temperatura nessa região já cresceu mais de 0,5 grau. Isso parece pouco, mas é suficiente para mudar todo o regime de chuvas nessa região. Para o senhor ter uma ideia, se compararmos o aumento da temperatura na área desmatada, fora do parque indígena, nós temos uma diferença de quase 6 graus a mais fora do que dentro da floresta, o que traz uma mudança muito grande pela emissão de calor que essa área desmatada tem trazido e afeta diretamente a produção agrícola nesta região, como é relatado por vários produtores. O próximo, por favor. Portanto, senhor ministro, a mudança climática na Amazônia ela é agora. Para o senhor ter uma ideia, naquela área do Xingu, se nós aplicarmos o que os modelos do IPCC ligado à ONU, um painel de cientistas, prevêem para a região, nós antecipamos para aquela região, com o desmatamento, uma temperatura que está prevista entre 2050 e 2070. Portanto, o futuro, senhor ministro, é agora. Além da questão de você ter mais aquecimento, nós temos um problema sério com o fogo na Amazônia, como já foi demonstrado com os dados do nosso relatório com a Human Rights Watch e o IESB, lançado recentemente. Mas, senhor ministro, falando um pouco da savanização citada pelo professor Carlos Nobre, próximo, por favor. Nós estamos testando na nossa estação de pesquisa no Mato Grosso, com dezenas de instituições científicas, a hipótese de uma mudança via fogo e desmatamento da floresta amazônica. A floresta não é resistente, como outros biomas, ao incêndio, e nem é um incêndio como o da Califórnia. As chamas são baixas e são suficientes, mesmo assim, para fazer um estrago grande na diversidade biológica dessas florestas. Mais da metade das grandes árvores morrem após fogos com essas chamas de alguns palmos de altura. Após vários anos isso ocorrendo, isso é um experimento científico, senhor ministro, não é modelos, né? Nós estamos testando em uma grande área, numa fazenda no Mato Grosso. Depois de 4, 5 anos, nós temos uma vegetação, como nós vemos na foto ao lado, dominada por capim, com poucas espécies arbóreas e que pega fogo todo ano, por ser muito inflamável. Então, há um empobrecimento em curso que está muito ligado a esse tipping point, a esse ponto sem retorno que o professor Carlos Nobre introduziu tão bem. Próximo. O que fazer, senhor ministro? Eu queria trazer um ponto só. Eu acho que nas próximas apresentações nós vamos falar da questão fundiária, mas eu queria que o senhor atentasse para essa área em marrom, neste mapa que faz a distribuição fundiária na Amazônia e a relação com o desmatamento. A área marrom significa as florestas públicas não destinadas ainda pelos governos estaduais da região ou pelo governo federal. Próximo.
para o senhor ter uma ideia, dos 419 milhões de hectares, 15% dessa área são as florestas públicas não destinadas, senhor ministro, que estão como alvo de grilagem, literalmente roubo de patrimônio público. São florestas que aguardam a destinação do poder público para que se deem, segundo a Lei 11.284, que rege a gestão de florestas públicas, elas possam continuar públicas e florestas dentro de um processo de conservação e uso sustentável. O próximo, por favor. Senhor ministro, nessa área que soma hoje 50 milhões de hectares, as florestas públicas não destinadas, isso é o tamanho da Espanha. Nós temos hoje, pegando os dados de 2019, 31% do desmatamento está concentrado nessas florestas públicas não destinadas. Ato direto de roubo de patrimônio público, ato direto de grileiros organizados, crime organizado, que usurpam do patrimônio público, provocando desmatamento e fogo. 20% dos focos de fogo no ano passado ocorreram dentro dessas florestas públicas. Próximo. Nós fizemos um grande estudo no IPAM com alguns parceiros, publicamos, especialmente a Universidade Federal do Pará, participou, publicamos isso na revista científica Land Use Policy, recentemente, está no memorial que encaminhamos ao senhor. Há um potencial enorme de grilagem, porque, senhor ministro, na base do sistema de cadastro ambiental rural do governo federal, que está baseado no Serviço Florestal Brasileiro, nós temos 11 milhões de cadastros declarados sobre florestas públicas não destinadas. 11 milhões. São mais de 100 mil declarações que, a princípio, são totalmente ilegais, porque pela lei que foi citada, nós não podemos ter a privativação dessa área. Portanto, senhor ministro, próximo. É fundamental que a gente faça um avanço no cancelamento desses CARs em florestas públicas não destinadas, que, eu, como disse, corresponde o desmatamento a 36, nessas áreas, a 31% do desmatamento total na Amazônia. É preciso que a gente pare com esse roubo do patrimônio dos brasileiros. O próximo, por favor. E como já foi colocado, especialmente pelo Dr. João Paulo Capobianco, nós fizemos uma redução grande de 2005 a 2012 do desmatamento na Amazônia, foram 80% de redução nesse período, e nós temos todos os elementos para fazer novamente, ministro. E mais, próximo, por favor. Durante esse mesmo período, nós dobramos a produção de grãos e dobramos a produção de carne, mostrando que não é preciso mais avançar com o desmatamento se a gente quer continuar produzindo, embora a direção seja aquela que o professor Carlos Nobre tenha mostrado de uma nova revolução econômica na Amazônia. Eu queria encerrar, senhor ministro, com uma pergunta muito básica. Próximo, por favor. Por que continuamos a desmatar, senhor ministro? Por que estamos nessa rota? A quem convém esse roubo de patrimônio público? Já que, em grande parte, mais de 50%, somando o desmatamento em áreas de terras indígenas, unidades de conservação, ou nas áreas ainda com um limbo de cadastro fundiário, somam quase 50% do desmatamento. Por que continuamos nessa rota se nós sabemos como evitar e derrubar as taxas, como fizemos no passado? A sociedade brasileira demonstrou ao mundo uma grande contribuição em evitar emissões de desmatamento. É com essa pergunta, senhor ministro, que eu encerro a minha fala e agradeço imensamente a oportunidade de expressar um pouco as nossas preocupações nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Paulo Moutinho, que, com muitos dados, falou em nome do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Eu fiquei esperando a resposta, professor, mas eu imagino que ela deve ser dada talvez ao final do processo ou talvez em algum outro fórum. Muito obrigado pela sua participação. Eu o convido agora para falar em nome do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, do IMAZON, a doutora em Ciência do Direito pela Universidade de Stanford, Brenda Brito do Carmo, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, as demais autoridades que nos assistem, todos os expositores dessa tarde e também todos que nos assistem nesse momento. Eu gostaria de parabenizar inicialmente o ministro Luiz Roberto Barroso pela convocação dessa audiência, porque diante da crise climática que nós estamos enfrentando no mundo e, obviamente, no Brasil, é urgente que o STF atue para garantir a implementação do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do qual o equilíbrio climático ele é uma parte, né, e do qual a destinação e o uso de recursos para mitigação e adaptação das mudanças climáticas é uma parte fundamental. Eu participo dessa audiência como pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, que é um instituto de pesquisa brasileiro, não governamental, sediado em Belém, fundado há 30 anos e que tem como missão promover a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. E a minha contribuição, ela vai mostrar como o Poder Executivo e, em alguns casos, o Poder Legislativo tem atuado para legalizar um ciclo de invasão de terras públicas e de florestas públicas na Amazônia, que está diretamente associado ao desmatamento e também contribui com as emissões de gases de efeito estufa no país, além de violar direitos constitucionais. E os estudos que a gente tem realizado no IMAZON, eles indicam que falta clareza fundiária sobre em torno de 33% da Amazônia legal. Essas seriam áreas públicas que incluem florestas públicas, mas que também incluem áreas já desmatadas, mas nas quais não tem ainda uma destinação formal dessa área. Ou então áreas que tiveram alguma destinação formal, mas essa informação não está disponível nas bases de dados públicas. Um outro fato relevante é que 36% dessa área não destinada, ela possui prioridade para a conservação, de acordo com o levantamento coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e publicado por meio de portaria em 2018. Quando a gente escuta esse dado, alguns podem pensar que a maior parte da situação fundiária da Amazônia ela já estaria resolvida, já que 67% já teria uma destinação fundiária formal. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Essa área que já foi destinada, que é composta em sua grande parte por terras indígenas, unidades de conservação, seguidas de projetos de assentamento, de imóveis privados, ela sofre vários problemas que também resultam em conflito e desmatamento. Um exemplo é a falta de ação governamental para realizar a desintrusão de terras indígenas homologadas, ou seja, de retirar os não indígenas desses territórios. E isso acaba mantendo ou agravando os conflitos que estão associados muitas vezes a desmatamento. E, além disso, há ameaças do Poder Executivo e também do Poder Legislativo para reduzir territórios que já foram protegidos. Isso acaba estimulando a ocupação dessas áreas que, de fato, pertencem a todos nós brasileiros e que são fundamentais, não só para a conservação florestal, mas também para o equilíbrio climático. Um exemplo é que entre agosto de 2019 e julho desse ano, de 2020, o número de alertas de desmatamento nas áreas protegidas na Amazônia cresceu 36% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do IMAZON. E voltando a nossa atenção para essa área que ainda não foi destinada, que está sem clareza fundiária, um pouco mais de um terço da Amazônia, a gente observa que há vários interesses disputando o direito à terra, o que em geral está ligado a conflito, violência e desmatamento. Só em 2019, a gente pode atribuir cerca de 40% do desmatamento nessa área que ainda não tem uma destinação muito clara. A nossa Constituição e a legislação vigente, elas já colocam claramente qual é a ordem de prioridade para reconhecer essas demandas territoriais,
começando pelo reconhecimento de terras indígenas, de territórios quilombolas, de comunidades tradicionais, de alocação de áreas para conservação e para agricultura familiar. Destinar terra pública para reconhecer médias e grandes ocupações privadas com dispensa de licitação, essa destinação estaria no final dessa lista de prioridades impostas pela nossa legislação. Mas o que a gente observa, no entanto, é uma tentativa de inverter essa prioridade e o que acaba perpetuando esse ciclo de invasão de terra pública que está associado em grande parte ao desmatamento. Esse ciclo ao qual eu me refiro, ele começa com o primeiro passo sendo a invasão, a ocupação de uma terra pública, o que muitas vezes está associado a conflito com a expulsão de quem de direito tinha direito a ficar nessas áreas, e seguido de um segundo passo, que é justamente o desmatamento, que é o desmatamento que vai sinalizar para terceiros e para o próprio governo que aquela área estaria sendo usada ou estaria sendo ocupada. Um terceiro passo nesse ciclo de invasão de terra pública seria a inscrição desses imóveis ocupados em cadastros públicos de terra, como o cadastro ambiental rural, e também o pedido de titulação dessa área junto aos órgãos fundiários. E se por acaso a legislação em vigor não permitiu o reconhecimento dessas invasões mais recentes, o que a gente vê então é um quarto passo, que é uma pressão sobre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para modificar a lei e beneficiar então aqueles que estão ocupando a terra pública. E uma vez que a lei é modificada, o que a gente tem então é um novo estímulo para que esse ciclo continue acontecendo e avançando cada vez mais sobre as nossas florestas. E foi exatamente isso que aconteceu em 2017, com a conversão da medida provisória 759 de 2016 na Lei 13465 de 2017. Essa lei, ela permitiu que terras públicas que foram ocupadas entre 2005 e 2011 pudessem ser tituladas, pagando pela terra valores que chegam a ser apenas 2% do valor médio de mercado. Essa lei 13465, inclusive, é objeto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que aguardam julgamento nessa corte. Essa mudança da lei em 2017, ela acabou provocando, de fato, uma grande contradição no nosso ordenamento jurídico. Porque, de um lado, a gente tem a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que é a Lei 11.284, de 2006, que indica que há 3 formas da gente destinar florestas públicas. A primeira seria justamente para o reconhecimento territorial de povos indígenas, comunidades tradicionais e comunidades quilombolas. A segunda forma seria alocar as florestas públicas para conservação. E a terceira forma seria alocar florestas públicas para sua exploração sustentável por meio das concessões florestais via licitação. Não se fala na Lei da Gestão de Florestas Públicas sobre venda ou sobre privatização de florestas públicas. Porém, a aprovação da Lei 13465 de 2017, ela permite que áreas de florestas públicas que foram ocupadas e desmatadas até 2011 possam ser privatizadas. O que significa dizer que não pode vender a floresta, mas se desmatar, mesmo que o desmatamento seja em parte desse imóvel ocupado, então você tem uma lei que vai permitir que isso aconteça. E é esse mesmo movimento de perpetuar essa contradição e de expandir essa anistia sobre a ocupação de terras públicas que a gente observou na medida provisória 910 de 2019, que acabou caducando, felizmente, no Congresso Nacional, mas que ela previa estender a possibilidade de reconhecer de titular terras públicas invadidas e desmatadas até 2018, dando uma extensão de mais 7 anos em relação ao que a lei já prevê. E, atualmente, esse tema, apesar da MP ter caducado, ele ainda está presente no Congresso Nacional por meio do projeto de lei 2633 de 2020, que possui no seu texto algumas brechas que podem levar à interpretação de que áreas públicas invadidas, inclusive futuramente, poderiam ser regularizadas. Isso não está explícito no texto, mas é possível aferir esse tipo de interpretação. Ano passado, nós publicamos no Amazon um artigo científico mostrando que a continuidade e a expansão desse ciclo de invasão e desmatamento de terra pública na Amazônia, ele pode resultar em até 16 mil quilômetros quadrados adicionais de desmatamento até 2027.
com emissões associadas de até 652 megatoneladas de CO2. Isso seria uma parte de um prejuízo ambiental que a gente calculou, mas a gente também estimou o que seria um prejuízo financeiro da expansão desse modelo sobre a floresta, porque, como eu falei anteriormente, a lei acaba cobrando um valor ínfimo na regularização dessas áreas. Então, a gente calculou o quanto valeriam essas áreas no mercado, o quanto o governo cobraria segundo a lei, e a gente estimou que essa diferença poderia chegar a 88 bilhões de reais apenas na Amazônia. E isso, na prática, representa um grande subsídio que a sociedade pública brasileira acabaria dando para essa invasão e destruição do seu próprio patrimônio. E diante do aumento do desmatamento que a gente tem observado desde 2013 na Amazônia e que se agravou no último ano, a gente tem escutado repetidamente a afirmação de que a regularização fundiária é a solução para o desmatamento da Amazônia. E o problema dessa frase, senhor ministro, é aquilo que não é dito pelos seus interlocutores, que é saber de qual regularização eles estão falando. É daquela que comprovadamente reduz o desmatamento e atende às prioridades legais, como a criação de áreas protegidas, ou se é daquela que anistia e legaliza invasão de terras públicas associadas a desmatamento. E o que os estudos científicos têm repetidamente provado é que são as áreas protegidas e não a privatização de terras públicas que são mais eficazes na contenção do desmatamento. Eu vou citar 3 exemplos de estudos. Um primeiro, publicado em 2010, indicou que a expansão de áreas protegidas na Amazônia contribuiu com a redução de 37% do desmatamento que não ocorreu entre 2004 e 2006. Um outro estudo feito pelo projeto Map Biomas, que analisou o desmatamento ocorrido no Brasil entre 1985 e 2018, avaliou que as áreas protegidas foram as que menos perderam floresta e as que mais tiveram desmatamento foram justamente as ocupações privadas, fossem elas tituladas ou não. E, finalmente, um estudo publicado esse ano na revista Nature Sustainability indicou que a emissão de títulos de terra pelo governo federal entre 2011 e 2016 não reduziu o desmatamento. Nos pequenos e médios imóveis titulados, houve desmatamento após a emissão do título. E nos grandes imóveis titulados, o desmatamento ocorria antes da emissão do título, justamente para comprovar a ocupação desses imóveis. Mas, dito isso, é importante sim reconhecer que existe uma pendência de titulação de imóveis na Amazônia, considerando que houve políticas em vigor na década de 1970 e 1980 que estimularam a ocupação da região em troca de títulos, que nem sempre foram emitidos. Porém, é importante também lembrar que a nossa legislação ela já atende essas demandas, concede várias facilidades, como eu falei, em relação ao preço de terra, e, além de tudo, prioriza o reconhecimento da agricultura familiar. O problema é que qualquer lei ela precisa de capacidade de implementação, ela precisa de recursos para serem implementadas. E, infelizmente, o que a gente observou no ano passado foi um grande apagão na regularização fundiária na esfera federal. Porque se a gente observa o que aconteceu entre 2009 e 2018, o governo federal emitiu, em média, 3.190 títulos de terra na Amazônia. Ano passado, segundo dados que obtivemos via Lei de Acesso à Informação, o governo federal emitiu apenas 6 títulos nessa modalidade. E essa inação, em 2019, acabou prejudicando diretamente milhares de famílias que poderiam ter sido beneficiadas. E, portanto, não é a falta de lei o problema, mas justamente a falta dessa capacidade de implementação e de dar condições para que os técnicos dos órgãos possam executar o seu trabalho. E, diante desse cenário, uma pergunta importante que a gente tem que se fazer como brasileiro é qual é o destino que a gente quer ver nesse 1/3 da Amazônia que ainda não tem uma destinação muito clara. Nós queremos ver mais desmatamento para benefício privado de poucos, ou a gente quer ver um ordenamento territorial que privilegia a conservação e que contribui com o equilíbrio climático do país. E para que esse interesse da coletividade prevaleça, é importante oferecer as condições de implementação que inclui a utilização de recursos que estão disponíveis, seja no Fundo Clima, seja em outros fundos que já foram mencionados aqui, recursos para mitigação e adaptação de mudanças climáticas, no qual o ordenamento territorial ele deve ser um dos componentes,
porque se não for, a gente também vai continuar tendo essa indefinição prejudicial fundiária. E esse fato da paralisação dos recursos é ainda mais agravado quando ela está associada a discursos, a projetos de lei e a medidas provisórias que visam beneficiar os grupos aliados à degradação ambiental. E por isso, senhor ministro, já finalizando a minha fala, a gente precisa não apenas da adequada utilização dos recursos do fundo, mas a gente também precisa de uma atuação do Poder Executivo e do Legislativo baseado na ciência, uma atuação que efetivamente proteja o patrimônio público fundiário dos brasileiros e as nossas florestas públicas, porque, do contrário, a gente vai assistir cada vez mais impotente o avanço do desmatamento, da fumaça das queimadas nas nossas cidades, dos conflitos do campo, e o custo social e o custo econômico para reverter essa situação vai ser muito maior do que o que a gente já está vivenciando. Muito obrigada. Doutora Brenda Brito do Carmo, muito grato pela sua incisiva e rica exposição em nome do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, do IMAZOM. Eu chamo agora o consultor jurídico do Instituto Socioambiental, ISA, o doutor Maurício Guetta. Muito grato, com a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, autoridades presentes, nobres colegas de audiência pública. Inicio registrando que o Instituto Socioambiental agradece o convite do ministro relator e também vem atuando há 25 anos no monitoramento e instrução das políticas públicas brasileiras, independentemente de coloração ideológica ou partidária de qualquer governo que seja. Inicio recordando, senhor ministro, que o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking mundial da biodiversidade. Também é detentor da maior disponibilidade hídrica do mundo. A maior parte da floresta amazônica pertence ao Brasil. Floresta amazônica, aliás, senhor ministro, como Vossa Excelência bem sabe, segundo o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal, assim como o Pantanal e a Mata Atlântica, entre outros, são considerados patrimônios nacionais. As terras indígenas também são qualificadas pela Constituição Federal como terras da União e, portanto, pertencem ao povo brasileiro, em que pese os direitos ao usufruto exclusivo garantidos aos povos indígenas. Atentar contra esse patrimônio constitui grave violação à Constituição Federal, ao interesse público e à soberania nacional do Brasil. Não é preciso lembrar, Excelência, como bem colocado no despacho convocatório dessa audiência pública, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui íntima ligação com outros relevantíssimos direitos fundamentais da população brasileira, entre eles direito fundamental à vida, à dignidade, à saúde, principalmente à saúde, segurança alimentar, água, moradia, evidentemente as crianças e adolescentes em relação à justiça intergeracional e principalmente os povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas e demais povos e comunidades tradicionais. Isso vem sendo reiterado por esse Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, no recurso ordinário 835-558, sob a relatoria do eminente ministro presidente da Suprema Corte, e também a ADPF, número 101, sob a relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Também consta em diversos acordos internacionais, e cito como exemplo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a opinião consultiva número 23, de 2017. Exatamente pela relevância da proteção e efetividade do direito ao meio ambiente, essa íntima relação se dá com os demais direitos fundamentais, notadamente em razão dos serviços ecossistêmicos que são prestados gratuitamente pelo meio ambiente. Próximo, por favor. Já se disse aqui, portanto, serei muito breve, que caso o desmatamento da Amazônia continue a avançar com a rapidez com que vemos hoje, a floresta pode desaparecer, né, dando lugar
a uma paisagem similar à savana, portanto, atingindo gravemente toda a população brasileira, o agronegócio, a indústria que necessita de água, né, e o próprio abastecimento da população. Não vou repetir os dados já apresentados pelo autor do estudo, o eminente cientista Carlos Nobre, ao lado do Thomas Lovejoy, mas é preciso lembrar aqui, Excelência, que o desmatamento entre 2018 e 2019 cresceu no Brasil 34%, segundo dados do PRODES, do INPE, e neste ano, novo aumento de 34% é previsto pelo DETER, de modo que estamos nos distanciando da meta climática estabelecida pela Política Nacional de Mudança do Clima, que estabelece 3.925 km² de limite máximo de desmatamento para o ano de 2020. Observe também, Excelência, que no ano passado, o incremento de desmatamento dentro de terras indígenas foi da ordem de 83%. E vale lembrar que o desmatamento nessas áreas é uma atividade essencialmente ilegal. Também em unidades de conservação, onde a atividade é essencialmente ilegal, o desmatamento cresceu 76%, que mostra que em áreas protegidas o desmatamento avançou ainda mais do que fora das áreas protegidas. Por fim, sobre esse tema, senhor ministro, em resposta a pedido de acesso à informação formulado pelo Instituto Socioambiental, o Ministério do Meio Ambiente, aspas, informamos que o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial e a Comissão Executiva do PPCDAM, principal política ambiental de combate ao desmatamento da Amazônia, foram extintos. Não há PPCDAM sendo aplicado hoje no país. Muito bem. São muitas as ameaças, senhor ministro, vividas pelo meio ambiente atualmente que podem impactar muito severamente a vida humana. Primeiro, em relação à biodiversidade, e é conhecida a sua relevância para todos os seres humanos, o relatório da ONU noticiou, para além das perdas já havidas até o momento, que cerca de 25% das espécies de plantas e animais estão vulneráveis às mudanças climáticas. Segundo o relatório, os atuais esforços para conservar os recursos da terra devem falhar caso não sejam tomadas ações radicais. Próximo. Em recente pesquisa e aprofundada pesquisa com quase 80 mil espécies de plantas e animais em 35 das áreas com mais biodiversidade do mundo, os resultados chocantes mostram que um eventual aumento da temperatura de 4,5 graus resultaria na extinção local de 90% dos anfíbios, 86% das aves e 80% dos mamíferos. Próximo. E como tem ressaltado a comunidade científica, estamos adentrando também ao ponto de não retorno, ao tipping point, ponto de inflexão da biodiversidade, não apenas da Amazônia, mas também da biodiversidade. Sem uma ação rápida e decisiva, o risco de perda de espécies nas mais diversas partes do planeta será sem precedentes e irreversível. Próximo. Quanto à questão da saúde, ministro, eu gostaria de destacar alguns estudos muito rapidamente. Em primeiro lugar, estudo do IPEA, produzido a partir de uma análise do SUS em 773 municípios da Amazônia Legal, entre 2004 e 2012, anunciam que um mero aumento de 1% na área desmatada de um município acaba por ocasionar 23% de aumento nos casos de malária e de 8% a 9% de alta nos casos de leishmaniose viral e tegumentar. Próximo ponto. Evidente, a comunidade científica vem apontando muita clareza que as mudanças climáticas devem agravar doenças já existentes. E aqui, para os interesses do Brasil, eu cito a febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Quero lembrar também, senhor ministro, nesse ponto, que 175 milhões de crianças são afetadas anualmente pelas mudanças climáticas. As crianças são a população que absorve 80% da mortalidade decorrente de eventos climáticos extremos. E, portanto, concordamos com a Conectas no sentido de que se deva aplicar o artigo 227 em matéria de mudanças climáticas para garantir o dever de prioridade absoluta, tal como prevê a Constituição Federal. Próximo. Concluo essa primeira parte da exposição, lembrando o recentíssimo estudo, no sentido de que mais de 3.200 tipos de coronavírus foram identificados no Brasil. Esse dado reforça
que o desmatamento e as mudanças climáticas no país podem gerar, como mencionou nosso cientista Carlos Nobre, podem gerar ou resultar na Amazônia como um novo epicentro de pandemias globais. Próximo. Excelência, a Constituição Federal determina uma série de medidas a serem adotadas pelo poder público. O direito fundamental ao meio ambiente é um direito essencialmente de solidariedade. A Constituição Federal, inclusive, ministro, a única vez em que a Constituição utiliza o termo efetividade é no parágrafo 1º do artigo 225, o que demonstra a vontade do legislador constituinte de que os direitos ambientais previstos não se tornassem letra morta. A efetividade das medidas ambientais é o principal, a mais relevante disposição da Constituição Federal Brasileira e os deveres fundamentais ali elencados. Descumprimentos reiterados, como temos visto neste governo, podem gerar o esvaziamento do núcleo essencial, como temos visto hoje, e violação ao mínimo existencial ecológico. Próximo. Passo agora, Excelência, rapidamente a apresentar alguns dados públicos que estão disponíveis publicamente, são do próprio governo federal, para demonstrar a opção do governo pela não execução das políticas ambientais brasileiras. Em primeiro lugar, como quadro geral, a CGU aponta que sequer foi possível realizar uma auditoria adequada porque simplesmente o governo não tem planejamento executivo. O governo abandonou o planejamento executivo e o relatório de gestão atual sequer vincula os resultados e metas de desempenho. Observe, conforme a CGU, Excelência, que a execução dos recursos em relação à ação de fomento a estudos e projetos para mitigação da mudança do clima foi de apenas 9% em 2019, enquanto que em 2018 essa execução foi de 94%. Próximo. Segundo a CGU, houve sensível redução na dotação orçamentária, passando nas 3 ações analisadas de pouco mais de 175 milhões para apenas 20 milhões de reais, ou seja, redução de cerca de 90% em termos de dotação. Também anotou a CGU que houve queda expressiva na execução dos recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima e também que o Fundo do Clima não apoiou qualquer iniciativa em 2019. Próximo. Segundo o estudo do Observatório do Clima, que contemplou todas as ações orçamentárias que dizem respeito à aplicação e implementação de políticas públicas, foram retirados, portanto, pagamentos com recursos humanos, despesas ordinárias. Segundo o estudo, o Ministério do Meio Ambiente liquidou somente R$105 mil nas ações orçamentárias relacionadas às atividades finalísticas no ano de 2020. Próximo. No que tange ao Programa de Mudança do Clima, Excelência, o gráfico é bastante claro sobre a orientação governamental de não execução da política pública. Em 2019, a execução do programa foi de apenas 12% e em 2020, 0%. Próximo ponto. Especificamente em relação ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Excelência, objeto desta audiência pública. Gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para esse gráfico. Observe que 2019 e 2020 tiveram de execução por parte do MMA 0% nos 2 anos. Foram extintos os comitês orientadores, a exemplo do PPCDAN, né, e essa tendência se verifica também no Fundo Nacional do Clima. Próximo. Apenas para confirmar a orientação geral atualmente em vigor, observe também que em relação ao Fundo Amazônia, o total de recursos investidos em novos projetos em 2019 foi 0 e em 2020 foi 0. Próximo. Assim como os projetos que foram financiados, os novos projetos, não houve nenhum projeto. A paralisação fica evidente a partir do gráfico, 0 de execução em 2019 e 2020. Próximo ponto. Observe também, Excelência, que no momento em que a sociedade brasileira e mundial encontra-se altamente preocupada com o desmatamento e as queimadas, não apenas na Amazônia, mas em todos os biomas, e principalmente o Pantanal, onde só nesse ano foi consumido 20% do bioma pelas queimadas que nos assolam, observe que o IBAMA reduziu drasticamente o orçamento, a execução e o orçamento disponível. Se considerarmos o quanto investido até hoje,
e a estimativa, né, confirmada até o fim do ano, veremos que, em relação ao combate a incêndios florestais, o IBAMA reduziu o seu orçamento em 46%. Da mesma forma, o controle e fiscalização ambiental recebeu queda de 66,7%. Próximo, por favor. O valor total liquidado em relação ao ICMBio para esse mesmo problema de combate a incêndios florestais em unidade de conservação seguiu a mesma tendência, Excelência. Queda de 51,8%. Próximo. Observe também, Excelência, neste gráfico das autuações ambientais por tipo flora no Brasil, ou seja, desmatamento e outras infrações associadas à destruição da flora. 2019 teve uma queda de 41% nas atuações ambientais e observe 2020 uma queda nova de 30%. Somadas, em relação a 2018, as quedas significam 59% em relação a 2018. Próximo. Também o número de termos de embargo por ano, queda de 20% em 2018 e 80%, Excelência, neste ano de 2020. Ou seja, o poder público atua de forma absolutamente insuficiente. Gostaria ainda de destacar, Excelência, dado que foi objeto de grande preocupação e estarrecimento por parte da sociedade brasileira ao confessar que o passar a boiada significaria reduzir a proteção infralegal destinada à proteção do meio ambiente, gostaria de mencionar rapidamente 4 exemplos desse enfraquecimento infralegal. Primeiro, o decreto 9760, como já dito anteriormente, insere uma nova fase no processo administrativo, o núcleo de conciliação. Esse núcleo de conciliação paralisa os processos administrativos sancionatórios, e o núcleo de conciliação não está funcionando, não realizou nenhuma audiência. Na realidade foram realizadas 5 audiências sem a presença dos autuados. Houve também decreto que liberou o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, revogando a proibição até então vigente. O resultado das queimadas está aí. O despacho interpretativo do IBAMA, que extinguiu simplesmente, Excelência, a fiscalização de exportação de madeira nativa. Hoje não se pode mais fiscalizar a exportação de madeira nativa nos portos, em loco, apenas remotamente. E, por fim, também objeto de ADI nesse Supremo Tribunal Federal, outro despacho interpretativo que reduziu a proteção da Mata Atlântica à revelia da Constituição e da Lei Especial da Mata Atlântica. Próximo. Nesse momento, Excelência, o que fica claro, e já parto para a minha conclusão, o que fica claro de nossa parte é que a decisão do atual governo federal é pela não política pública, não execução da Constituição Federal, dos deveres fundamentais, é pela atuação insuficiente, colocando em risco o núcleo essencial do direito de todos e todas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como enfatizou Ulisses Guimarães em discurso na Assembleia Nacional Constituinte, quanto à Constituição, aspas, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Excelência, por fim, as palavras de um querido amigo saudoso que faleceu no ano passado, que eu acho que deveria instruir a nossa colaboração enquanto sociedade. Estamos diante, José de Ávila Aguiar Coimbra, estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Agradecendo novamente o convite, fico à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos adicionais. Obrigado. Muito grato, doutor Maurício Guetta, que falou em nome do Instituto Socioambiental ISA. E agora, para a penúltima
intervenção, eu convido o Dr. Mariano Senamo, que falará em nome do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAM. Com a palavra, por favor. Boa noite, muito obrigado, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, pela convocatória, pela liderança nos tempos difíceis que estamos passando. Desejo agradecer a todos os demais colegas que me antecederam, me apresentar. Eu sou diretor de novos negócios do IDESAM. O IDESAM é uma organização não governamental, amazonense, com muito orgulho, e que atua em diversos territórios na Amazônia, em outros estados da Amazônia Legal brasileira. Nossa missão é buscar soluções baseadas no uso sustentável dos recursos naturais para conciliar desenvolvimento socioeconômico e a conservação florestal em nossa Amazônia. Eu sou o último expositor, acredito eu, depois de 15 colegas que me antecederam, talvez penúltimo, acho que houve alguma mudança também na ordem, mas vai ser um desafio conseguir falar algo novo, visto a excelente qualidade de todos os colegas que me antecederam, e eu vou tentar fazer uma amarração de muito do que foi colocado e focar um pouco mais na agenda de bioeconomia, inovação e longo prazo, que é necessária para se construir uma nova economia que concilie a conservação da floresta e o desenvolvimento econômico. Gostaria de iniciar com duas constatações, excelente ministro. A primeira, de que a essa altura nos parece óbvio que não existe bala de prata, não existe uma solução simples para todos os problemas complexos que estamos enfrentando atualmente. Existe a necessidade de se conciliar uma agenda enérgica de curto prazo, que resolva questões fundiárias, o enfraquecimento dos órgãos de comando e controle, o respeito aos direitos dos povos indígenas, mas existe também a necessidade de se iniciar um trabalho de médio e longo prazo. Para isso, é muito importante que nós consigamos investir pesadamente em um novo modelo, uma nova economia que pode posicionar o Brasil de novo numa posição extremamente privilegiada na economia global. O segundo ponto é que para conseguir fazer tudo isso é necessário muita ambição e visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo comparável com a visão que teve a Índia quando investiu na educação há décadas atrás. Uma visão de longo prazo que teve a China quando investiu em desenvolvimento industrial e tecnológico e que hoje a coloca como uma das grandes potências na economia global. O Brasil precisa fazer isso, é nosso dever fazer isso, mas de forma diferente, de forma a valorizar nosso grande ativo do ponto de vista da biodiversidade, que é a Amazônia. Bem, o senhor entende muito de tudo que eu estou falando, o senhor escreveu recentemente um excelente artigo, junto com a professora Patrícia Perrone, sobre a bioeconomia e o quanto ela pode nos levar a esse caminho. Concordo plenamente e gostaria de parabenizar o senhor pelos excelentes pensamentos que foram colocados. Nós temos vivenciado esse desafio na prática. O IDESAM trabalha todos os dias na ponta, desenvolvendo negócios que estão ali na fronteira do desmatamento, desenvolvendo cadeias e trabalhando junto a produtores rurais e comunidades tradicionais. E é com muito pesar que hoje eu afirmo, infelizmente não temos ainda um grande negócio. Infelizmente o Brasil não tem um grande negócio da bioeconomia de forma extremamente contraditória. Nós não temos uma empresa que pode se dizer que ela é exemplo de conservação florestal, que ela está indo além da geração de emprego e de renda para os seus acionistas, mas está indo na direção de encontrar soluções para os problemas sociais e ambientais mais urgentes, não só do Brasil, mas especialmente da Amazônia brasileira. Isso é um pouco onde eu gostaria de iniciar o foco da minha exposição, de que para que um dia essa empresa exista, talvez um unicórnio na Amazônia brasileira, nós precisamos de dois fatores fundamentais. O primeiro, investir pesadamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Alguns colegas que me antecederam reforçaram essa necessidade como uma grande oportunidade que o Brasil tem para se posicionar de forma única no cenário global, em talvez
5, 10, 15 ou 20 anos. E isso deve acontecer com o mesmo nível de ambição que um dia o Brasil escolheu fundar, por exemplo, a Embraer, que hoje coloca o Brasil como destaque na indústria aeronáutica. Como o país escolheu um dia investir na indústria de cana-de-açúcar, que hoje posiciona o Brasil como liderança na produção de etanol. Como um dia investimos na construção de uma indústria extremamente competitiva para a produção de papel e celulose com florestas plantadas. Eu sou engenheiro florestal de formação, ministro, e sei o quanto que nós evoluímos nesse campo. E aí eu pergunto, quando teremos a ambição de olhar para a Amazônia com o mesmo nível de oportunidade e interesse, de desenvolver uma cadeia para a produção de peixe, de pirarucu, de tambaqui, da mesma forma como há um tempo atrás desenvolvemos a cadeia da tilápia. Na época, me lembro, 20, 30 anos atrás, a tilápia mal era conhecida, mal era consumida nas gôndolas do mercado. Foi quando foi rebatizada pelo nome de St. Peter, e aí virou um peixe muito mais consumido e melhorado do ponto de vista em toda a sua cadeia. É um pouco que nós precisamos para a Amazônia, ter esse mesmo olhar de ambição e criar e desenvolver essas cadeias de valor que são a base fundamental para sustentar resultados em termos de conservação na Amazônia. Há 5 ou 6 anos atrás, 7 anos atrás, o Brasil enfrentava um cenário ou vivia um cenário onde nossa economia estava ainda em crescimento, quando o nosso cenário político estava mais estável e o desmatamento da Amazônia caiu a 4.000 km². Nós perdemos uma grande chance de, nesse momento, iniciar a construção dessa agenda de longo prazo. Não o fizemos. E hoje, como muito bem foi colocado pelos meus colegas, a situação é muito difícil de se reverter e, infelizmente, temos uma competição pela atenção do poder público em tantas áreas que passam por crises igualmente importantes, como saúde, educação, segurança. Então, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que é a hora de investirmos nessa agenda de longo prazo com visão e ambição que a Amazônia necessita. Bem, a boa notícia é que já existem algumas oportunidades, ministro, e acho que é nosso papel, talvez papel do Fundo Nacional de Mudança do Clima, tentar catalisar resultados em cima dessas oportunidades. O segundo fator que eu vinha colocando para o Brasil se posicionar globalmente é conseguir atrair bons empreendedores para a Amazônia. Vale lembrar que na década de 70, na década de 80, nós o fizemos. Foi a primeira leva de colonização da Amazônia que trouxe empreendedores muito corajosos. Abriram literalmente grandes áreas de floresta para plantar pastagens e soja. Infelizmente, do ponto de vista econômico, foram extremamente bem-sucedidos. Inquestionável o quanto se acumulou de riqueza nesse período. Infelizmente, do ponto de vista social, isso não reduziu desigualdades, muito pelo contrário, acentuou desigualdades. Do ponto de vista ambiental, iniciou uma trajetória de derrubada da floresta que hoje se encontra em plena ascensão. Então, eu acho que existem algumas oportunidades, ministro, e eu vou caminhar para encerrar minha explanação, onde seria muito bom se conseguíssemos investir um pouco mais, quem sabe através do Fundo Nacional de Mudança do Clima. A primeira delas é que o Brasil consiga implementar de vez um marco legal que funcione, que esteja funcionando na prática, relativo a pagamento por serviços ambientais e RED+. Muito se fala dos mercados de carbono, o Brasil tem total possibilidade de ocupar um papel protagonista nessa agenda. Recentemente, nós vimos um movimento empresarial brasileiro se posicionando a favor desse tipo de instrumentos de mercado, e aí é importante ressaltar que mais importante, muitas vezes, do que o volume de investimentos é a forma como os investimentos são alocados. E o mercado de carbono tem uma lógica econômica interessante que permite, como nós dizemos aqui na Amazônia, combater fogo com fogo. Então, se a lógica do desmatamento tem uma origem econômica, o instrumento de contrapeso a essa lógica econômica precisa ser também atrelado a instrumentos de mercado. Existe um projeto de lei que voltou a circular recentemente na Câmara dos Deputados, espero que ele consiga obter avanços significativos. Ele é fundamental para nós construirmos essa agenda de curto e médio prazo.
Segundo ponto, excelente ministro, de fato é fundamental que nós coloquemos o Fundo Amazônia para funcionar novamente. Ele foi o maior fundo criado para a conservação de florestas em escala global, foi o maior fundo do mundo, criado pela cooperação, pelo Brasil, com recursos da cooperação internacional, e ele tinha uma lógica muito simples, que é a de pagamento por resultados. Ou seja, se o Brasil reduz o desmatamento, reduz as emissões de carbono do desmatamento, ele recebe um pagamento. Não é necessariamente uma filantropia, é uma filantropia de resultado muito alinhada a conceitos de meritocracia, que eu acho que são conceitos importantes que nós devemos resgatar. Então, fundamental que ele volte a funcionar. O segundo ponto, já foi colocado, que nós aproveitemos os pacotes de recuperação econômica que estão sendo discutidos para posicionar o Brasil na linha de frente da bioeconomia amazônica. Existem diversas iniciativas sendo construídas nesse sentido, existem vários exemplos do que dá certo e o que não dá. Nós, em especial, temos um exemplo importante, nós temos desenvolvido um programa de aceleração de negócios de impacto na Amazônia. Então, identificamos, através de 2 chamadas, empreendedores que buscavam, além de gerar emprego e renda, solucionar problemas sociais e ambientais importantes na Amazônia, como a geração de renda para comunidades rurais, ou combate ao desmatamento, restauração de áreas degradadas. E é através dessas iniciativas que nós acreditamos que programas de recuperação econômica podem se valer e podem acelerar esse processo de desenvolvimento tecnológico. Por fim, nós temos também, ministro, alguma experiência relevante com relação ao polo industrial da Zona Franca de Manaus. Existe um marco muito interessante para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que vem dando os primeiros passos no sentido de fortalecer a bioeconomia. Felizmente, os recursos ainda são poucos, mas poderiam ganhar tração muito rapidamente, e estamos falando de algo em torno de 700 milhões de reais por ano, que são investidos pelas empresas em contrapartida aos incentivos fiscais que elas recebem por estarem localizadas na Zona Franca de Manaus. É fundamental fortalecer a pesquisa e a inovação em institutos como o INPA, a UFAM, institutos e incubadoras privados, atrair o setor privado para a Amazônia, o bom setor privado para a Amazônia é fundamental. Isso é algo que fizemos muito pouco e acho que o momento é oportuno. Se compararmos o orçamento do INPA, que é o maior centro de pesquisa na Amazônia atualmente, com o da Universidade de Stanford, estamos falando de uma comparação de 50 milhões de reais é o orçamento do INPA e 35 bilhões de reais é o orçamento, por exemplo, da Universidade de Stanford, que promoveu, é uma das instituições de referência no desenvolvimento das startups e indústrias de tecnologia do Vale do Silício. É 700 vezes mais. De forma correta. Por fim, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, excelente ministro, e que a gente consiga, de fato, trazer geração de empresas, uma nova geração de empresas para a Amazônia, pois sem economia, infelizmente, vai ser impossível manter a floresta em pé. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito grato, doutor Mariano Senamo, que falou em nome do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, também com reflexões muito importantes, muito interessantes. Eu devo dizer que fiquei sabendo que tilápia e St. Peter era a mesma coisa, que eu até aqui não sabia, ainda lucrei com essa informação, e com os exemplos muito interessantes de precedentes, de histórias de sucesso no Brasil, como aconteceu com o etanol e com a aviação comercial, no caso da Embraer, e a ideia de que esses possam ser movimentos inspiradores de opções de economia sustentável para a Amazônia. Muito obrigado, doutor Mariano. E agora, por último, mas não menos importante, esteve aqui conosco ao longo de toda a tarde, presencialmente, Marcelo Norquey, que é o representante da Vila São Pedro, do Iriri, no Conselho, área de proteção ambiental Triunfo do Xingu. Muito obrigado por sua presença. Com a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e agradecer
ao ministro Barroso, a todos os ministros que podem, porventura, estar nos assistindo, também ao ministro Levi, né, da AGU, cumprimentar a todos os colaboradores dessa audiência pública, que sempre tratou a gente muito bem, até porque eu venho realmente da terra do meio. Eu venho da Vila Canópolis, chama São Pedro Iriri, mas é a Vila Canópolis. Eu moro dentro de uma unidade de conservação, e eu sou conselheiro de uma unidade de conservação estadual, a APA Triunfo do Xingu, e também sou conselheiro da unidade de conservação federal, né, a Estação Ecológica da Terra do Meio. E aqui, ministro, eu vou responder algumas das perguntas que o senhor fez de manhã. O pessoal do ICMBio, o presidente do ICMBio, esteve aqui. O senhor fez uma pergunta, talvez na minha apresentação eu venha a responder essa pergunta ao senhor. A minha palestra ela vai abordar todas as questões sociais empíricas que eu vivo, que a minha família vive, que meus amigos vivem. Eu não sou do governo, não sou uma ONG, então eu estou no meio, e estou na terra do meio, né? Então, a minha comunidade, lá o combustível, por exemplo, a gasolina, ela custa R$ 7,00 o litro, o óleo diesel R$ 5,50, um saco de arroz, o arroz, vou nem falar no arroz, né? Como é que está a situação lá. Então, é muito difícil escutar tudo que eu escutei hoje e entender que falta um elemento em todas essas políticas públicas, esse discurso. No primeiro slide, eu estou mostrando aqui a decretização dos problemas da Amazônia e do povo da Amazônia. Não precisa, não é necessário as redes sociais, a internet, os livros, os estudos, para descobrir quais são os problemas da Amazônia. É só procurar o Diário Oficial da União, está lá. Pode passar o slide, por favor. Na década de 60, todos aqui conhecem a história, o integrar para não integrar. Foi uma atitude do governo, na época, que queria levar os homens sem terras para as terras sem homens, né? Aí cortou a Amazônia como um todo, com obras planejadas, algumas executadas, algumas não executadas. Só que ele levou não só homens sem terras, ele levou uma cultura. Essa cultura foi levada também, a cultura do... O governo, é muito simples responder essa pergunta. Nós estamos vendo um mapa do Brasil e da Amazônia ali. Aquela região são as BRs planejadas pelo governo militar. Aqui eu vou dividir a Amazônia em duas culturas distintas. A cultura extrativista, que está na calha norte, que segue o rio Amazonas, e a cultura do chamado arco do desmatamento. Por que o governo militar, na época, não pegou o pessoal de Belém, que tinha acho que quase 1 milhão de habitantes, a região metropolitana, e pegou e levou para Marabá? Porque ele não queria aquela cultura para desenvolver a Amazônia. Ele queria a cultura do gaúcho. Ele foi buscar para levar para Tucumã, que é a cidade que eu estudei e morei lá, que eu moro na Amazônia há 30 anos, quando meu pai foi para a Serra Pelada para ser garimpeiro. Ele trouxe essa cultura. Ele foi no Rio Grande do Sul, a 5.000 quilômetros, levar gaúcho, paranaense, para a Amazônia, com o intuito que esses gaúchos fizessem aquela cultura produtiva ser implementada na Amazônia. Aí começou o problema. Foi decretado isso no Diário Oficial, esses problemas. E hoje nós temos uma divisão, que aqui eu acho que praticamente todo mundo que falou nessa audiência pública ou é de fora da Amazônia ou está no eixo extrativista sustentável da Amazônia. Se você criar uma unidade de conservação, destinar as terras públicas na região norte, na calha norte, tudo vai funcionar, porque a cultura lá é extrativista. Mas quando você quer colocar uma unidade de conservação para a nossa região, chamada Arco do Desmatamento, que é a região onde eu moro, que é a terra do meio, aí a coisa complica, porque ali tem uma cultura. E hoje no Brasil o que a gente percebe é uma visão etnocentrista do que acontece na Amazônia. A Amazônia precisa ser vista com uma visão relativista. Nós estamos agora vendo no segundo mapa todas as unidades de conservação do Brasil, terras indígenas, e eu quero que vocês se atentem, por favor, às áreas em marrons, que são os assentamentos do INCRA. Eu vou me atentar mais a esses assentamentos, porque são áreas que, em tese, estão documentadas, deveriam ter o título, e há uma destinação certa, que é a reforma agrária
né, da região amazônica. O próximo slide, por favor. Nasce aí o imperialismo ecológico, essa visão etnocentrista que leva um pensamento praticamente único, que isso é perigoso para a humanidade, pensamentos únicos, etnocentrista. Lá não tem só quem mora naquela região da Calha Norte, lá também tem um povo que foi levado para a cultura. O brasileiro, na verdade o polonês, Egmont Sacher, que é o pai da sustentabilidade, ele, na minha opinião, que eu sou um produtor sustentável, eu também faço parte da Associação dos Extrativistas Sustentáveis da Amazônia, sou um produtor agrícola, produzo um carneiro, que eu chamo de carneiro ecológico. Lá a gente produz uma pitaia chamada pitaia amazônica. Então, a gente consegue fazer isso. Mas eu sou uma gota, praticamente, no oceano, porque há uma cultura muito forte da pecuária, do desmatamento, da ocupação, de um uso indiscriminado dos recursos florestais. Egmont Sacher, ele nos indica 5 itens para a sustentabilidade. Isso ele lançou ainda, e foi lançado ali, foi falado aqui na Conferência de Estocolmo, né, em 72, mas nisso o Brasil já era pioneiro. O Brasil já tinha o Código Florestal Brasileiro, que foi de 64. Depois, em 81, ele fez a Política Nacional do Meio Ambiente, que também foi inovação do governo, na época, governo militar. Então, eu quero distinguir 3 itens dessa sustentabilidade, que o pai da sustentabilidade nos deixa, que aí resolve o problema de muito que foi falado aqui, ministro. O primeiro, a participação da população envolvida. Mas não é aquela população, a Amazônia não é um só, ela tem mais de 20 biomas, e tem mais de milhares de culturas. É a cultura produtiva. Tem você chega lá e fala, olha, vamos produzir açaí. O cara que usa um cinto, um vaqueiro lá da Amazônia, ele usa um cinto que parece um escudo. Como é que ele vai subir com aquele cinto no pé de açaí? Ele não tem essa cultura. Ele mete o machado no açaí, espera o pé tirar e vai comer o açaí e o palmito. Então, essa participação da população envolvida é um dos caminhos para realmente um desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento humano. E eu acho, pelo que eu vi hoje aqui, pouca gente percebe que lá não tem só um tipo de cultura, tem várias culturas. E também a elaboração de um sistema social que garanta o emprego, a segurança social e o respeito a todas as culturas que estão lá. A cultura produtiva, inclusive. E, por último, o quinto, eu assisti uma apresentação do ministro, uma entrevista com a jornalista da Globo News, que ele fala da revolução na educação. A Amazônia precisa de um Big Bang na educação. E essa educação tem que ser uma via de mão dupla. Ela não pode ser uma via de mão única. Nós também temos que ensinar, dizer o que nós queremos e também aprender. Tem muita coisa que a gente escutou hoje, dá para fazer, né? Pode passar. Esse pessoal aí que o senhor está vendo, ministro, é a resposta para a pergunta do senhor hoje. Por que as unidades de conservação têm tanto desmatamento? Está aí. O governo, na política chamada política voo de galinha, ele em 2005 começou a criar as unidades de conservação. Até mesmo aqui falou o senhor Capobianco, que era o responsável dessa política. Ele criou para reduzir o desmatamento. Tudo bem, essas pessoas que vocês estão vendo aqui nessas fotos, o senhor Otilde, Dona Conceição, o Zé Mineiro, todos eles estão lá há 14 anos esperando uma indenização. E pelo SNUC, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, eles deveriam ser indenizados em 2 anos. E devia ter um plano de gestão elaborado em 5 anos. E eu faço parte do Conselho Gestor desde o início. A última reunião que essa unidade de conservação teve do Conselho Gestor foi em 2016. Nós estamos há 4 anos sem uma reunião de conselho. Estamos há 14 anos sem indenização e realocação dessas comunidades que estão lá. Então, ao contrário do que diz o ministro hoje, o que parece para a gente é que a pobreza é o maior inimigo da mata. Não, é o contrário. A miséria é o maior amigo da floresta, porque lá estão as pessoas miseráveis.
Eles não estão nas grandes cidades, nos grandes centros, eles estão na mata. Então, se a gente não acabar com essa lógica de que pobreza e mata são sinônimos, vai sempre acontecer essa política do voo de galinha, que criou as unidades de conservação, destinou as terras públicas, mas, infelizmente, não deu continuidade na política e não cumpriu o SNUC. Está aqui a resposta para a pergunta de hoje de manhã. Pode passar, por favor? Aqui, uma das atividades muito importantes na nossa região e que pode ser muito bem utilizada de forma sustentável é o garimpo. Essa área aí era um garimpo perto do rio Xingu, na década de 80. 20 anos praticamente ficou assim. Pode passar o próximo slide? Aí veio, essa área branca são assentamentos do INCRA. O INCRA financiou, através do Banco da Amazônia, o desmatamento. Inclusive, em 2012, o INCRA foi denunciado pelo MPF como o maior desmatador da Amazônia. Em 2012, pode procurar nas redes sociais que vocês vão ver. Está aí, ó. Dentro da APA Triunfo do Xingu foi criados os assentamentos. Então, se você leva a gente para lá, com a cultura produtiva, aí ele só tem mata lá. Aí você financia para ele desmatar. Financia para ele criar gado, para ele fazer curral. Ele vai fazer o quê? Ele vai desmatar. Então, mais uma vez, o governo federal decretou os problemas ambientais da Amazônia. Está aí mais um problema, mais um... Agora, como é que esse pessoal, vocês estão vendo aí como é que está... Pode passar o próximo slide, por favor? Como é que está a mata? Essa daí são as unidades de conservação construídas para impedir o desenvolvimento e a ligação da região da PA 279 com a região da BR-163. Então, houve um bloqueio com essas unidades de conservação. O problema é que elas não cumpriram a lei. A lei está aqui. Diz que realocação 2 anos. Diz o quê? Diz também que você tem até 5 anos para fazer o plano de gestão. A APA Triunfo do Xingu, que eu sou conselheiro, ministro, tem 13 anos, não tem plano de gestão. Como é que você vai punir um desmatador, um garimpeiro, um pescador, um madeireiro, se não tem plano de gestão? Nós não sabemos o que fazer, como fazer e aonde fazer. E numa unidade de conservação sustentável, que não tem um ensino médio. Nós temos lá 8 mil pessoas e não tem um ensino médio. Como é que esses jovens vão ter uma educação, como diz o Edmund Chas, para realmente sair dessa situação? E cadê a educação sobre sustentabilidade? Que nós estamos numa unidade de conservação sustentável. Deveria ser promovida a educação sustentável. Infelizmente, não temos ainda um ensino médio, plano de gestão, plano de uso, zoneamento, a energia lá ainda é a motor estacionário, a estrada é terrível. Então, essa população, que está numa situação praticamente isolada, ele usa o conhecimento que ele tem, o direito, né, consuetudinário, que é o único que ele conhece, que é o direito dos costumes. Foi essa cultura e esse costume para sobreviver, ele que sabe o que ele vai produzir para ele poder vender. Então, ele usa esse conceito, né, do direito consuetudinário para sobreviver. Porque a Constituição e a Justiça não está chegando lá, ele não sente. Próximo slide, por favor. Então, o Código Florestal foi outra política. A gente chama aqui, está a política do voo de galinha, que eu expliquei para vocês, pode passar, que foi a criação disso tudo. Essa e a colocação de assentamento do INCRA. Está aí, como é que uma pessoa como essa vai fazer uma regulação ambiental? A próxima slide, por favor. Isso eu precisaria de mais um tempinho para poder, que eu estou, acho que, muito longe ainda de terminar um pouquinho. Acho que uns 2 minutos daria para terminar. Aí um assentamento do INCRA, essa parte vermelho pequena, é o que o assentado do INCRA, que pegou um financiamento para desmatar, ele tem que deixar para o futuro dos filhos dele. Ele pegou o financiamento para desmatar isso aí tudo. E agora, se ele fizer o CAR, a titulação, a regulação fundiária, ele tem que fazer a regulação ambiental, ele tem que fazer o PRA. Para ele fazer o PRA, ele tem que tirar tudo o que ele fez e ficar só com aquele pedacinho. Então, como é que ele vai aderir ao PRA? Que educação que ele tem? O governo federal, quando ele levou as pessoas para lá, a maioria dos gaúchos, dos paranaenses, eles, quando chegaram, encontraram dificuldade, né, que a Amazônia os impôs, tinham imposto a ele.
Mas um grupo que sempre vai na dianteira, os garimpeiros e os madeireiros foram lá também. Então, eles estão lá. Estão lá, não é de agora. Então, os garimpeiros... Próximo slide, por favor. Senhor Marcelo, eu vou precisar que o senhor conclua. Quanto tempo precisaria ainda? Só um minuto. Um prazer. Pronto. Então, aí nós temos aí o artigo 174 da Constituição, que diz que o garimpeiro, o garimpo e o governo federal devem ajudar a implementar o desenvolvimento social da atividade garimpeira. A Constituição tem 33 anos e ainda não foi feito, não foi construído esse apoio a essa parte. Eles estão lá, e estão lá há muito tempo. O garimpeiro, o produtor, o madeireiro, como eu tenho falando a vocês há todo esse tempo. Então, é importante que o governo e que as pessoas, como diz o ministro Fux semana passada, a justiça tem que ser sentida. E nós queremos, ministro, sentir a justiça. Eu quero que esse tribunal, o nosso sonho é que esse tribunal leve a Constituição para a Amazônia. Por favor, pode passar esse aí. E também a questão da África, que nós sentimos aí como foi feito na África, né? A repartição da África, sem distinguir as comunidades, as culturas, as pessoas da Europa decidiram como é que dividir a África. Só que a África já era colonizada, já tinham pessoas lá dentro. O último slide, por favor. Semana passada foram faladas algumas recomendações, né? Sugestões de um grupo de 230 entidades. E uma delas eu quero só falar para finalizar aqui para vocês, a destinação de mais de 10 milhões de hectares para proteção e uso sustentável. Nós estamos vendo aqui que as unidades de conservação não estão sendo cumpridas. Nós não conseguimos fazer cumprir e o direito ao SNUC e o direito às pessoas que foram atingidas pela criação da unidade de conservação, que eles sejam reconhecidos. Como fazer mais 10 milhões de hectares? Sem organizar e sem dar o direito e sem administrar de forma correta as que já estão postas, que já foram criadas lá na Amazônia. Então, para finalizar, era isso. É muito difícil falar tudo o que a gente sente do coração de quem mora lá dentro, que está todo dia vendo aquela dificuldade, vendo seus amigos, pessoas morrerem, como muitos ribeirinhos morreram, abandonados quando foram criadas as unidades de conservação lá na Terra do Meio. Então, é muito triste e é muito difícil falar tudo isso em 15 minutos. Mas muito obrigado, ministro, por essa oportunidade e por esse debate tão amplo e que trouxe ideias plurais realmente, e eu espero ter ajudado ao debate. Muito obrigado. Certamente ajudou Marcelo Norquet, que falou como representante da área de proteção ambiental, Triunfo do Xingu. Como disse, esse é um evento plural, todas as vozes aqui são ouvidas com respeito e consideração, e tivemos muito prazer em tê-lo aqui e recebermos os insights que pôde nos trazer. E assim terminamos esse primeiro dia dessa audiência, um dia extremamente produtivo, eu diria. Curiosamente, esta audiência foi marcada para o Dia da Árvore, que se comemora em 21 de setembro, que é 2 dias antes do início da primavera. Portanto, a coincidência, eu acho que poderia dizer, mas, como saberão, árvores, plantas e algas são os principais organismos vivos que realizam a fotossíntese. A fotossíntese é boa parte do motivo pelo qual nós todos estamos reunidos aqui. Fotossíntese é o processo químico que transforma energia solar em oxigênio. É um processo vital para a Terra. Na verdade, toda a vida no planeta depende precisamente do processo químico da fotossíntese, que depende substancialmente das árvores em geral. Como eu disse anteriormente, no início, o Fundo Clima se destina ao financiamento de diversos programas que mitigam a mudança climática e o aquecimento global, e essas são as grandes questões ambientais contemporâneas. E é por isso que nós tivemos esta pluralidade de pessoas
e de temas debatidos aqui ao longo do dia. Lembrando que compareceram à audiência pública no dia de hoje as autoridades e órgãos públicos, e tivemos uma sessão da manhã em que a maior parte dos expositores era ligado ao governo federal, sejam ministros de Estado, seus representantes ou entidades e órgãos da administração direta ou indireta, que vocalizaram com grande proficiência a posição do governo e defendendo os pontos de vista das políticas públicas praticadas, e tivemos, na parte da tarde, um conjunto igualmente amplo e plural de organizações multilaterais, organizações sociais e institutos de pesquisa ligados à pesquisa, sobretudo, da questão ambiental e da Amazônia, muito particularmente. A Amazônia, hoje em dia, tem um grande poder de atração do debate, e, embora não fosse o exclusivo foco dessa discussão, até porque haverá uma audiência pública específica a propósito do Fundo Amazônia, mas a ministra Rosa e eu estamos concertados com C, no sentido de pensarmos juntos essas grandes questões. A ministra Rosa, que participou, a ministra Rosa Weber, da maior parte dessa audiência. Amanhã daremos continuidade a esse debate público com igual importância e qualidade, contando com a presença de representantes da academia, portanto, professores e doutores que estudam esta questão ambiental, a questão econômica e o equacionamento do próprio Fundo Clima, e teremos também a participação de empresários e representantes de empresas de diferentes áreas que têm interesse na questão ambiental e no próprio financiamento que se obtém por intermédio do Fundo Clima. Estarão entre nós amanhã, entre muitos, o professor Armínio Fraga, o pesquisador Beto Veríssimo, o professor Ricardo Abramovay e David Boyd, que é o relatório especial da ONU sobre direitos humanos e meio ambiente, com tradução simultânea. E na parte da tarde teremos empresas como Vale do Rio Doce, Natura, Embrapa, os bancos Itaú, Bradesco e Santander, que deslancharam um plano muito importante de atuação dessas instituições na Amazônia, e também teremos a Frente Parlamentar Agropecuária. Portanto, assim como hoje, será um debate plural para podermos ouvir todas as opiniões, obtermos informações de fato que nos ajudem a pensar a questão do Fundo Clima e a questão ambiental brasileira à luz dos múltiplos interesses legítimos e dos múltiplos pontos de observação. Registro e agradeço mais uma vez a presença do doutor José Levi, do ministro José Levi do Amaral Júnior, advogado-geral da União, e também do representante do Ministério Público, que também esteve ao longo de todo o dia entre nós, doutor Juliano Baiocchi Vilaverde de Carvalho, subprocurador-geral da República, representando o procurador-geral doutor Augusto Aras. Agradecendo a presença de todos, inclusive da minha própria assessoria, dos servidores do Supremo, que permitiram a realização dessa audiência e asseguraram o isolamento social, o distanciamento físico que nos proveu segurança a todos. Eu declaro encerrados os trabalhos. Nos reunimos amanhã, uma vez mais, às 9 horas. Obrigado e boa noite a todos.